Boa tarde, meus colegas, vereadores, vereadoras. Tem um público que está aqui hoje, que compareceu. Queria dizer que a Câmara recebe muito bem, deve receber muito bem, todos os trabalhadores da cidade de São Paulo. Em especial os trabalhadores que estão sofrendo profundamente com a violência do Estado. Aqui, gente, eu já falei com o presidente sobre isso, estão circulando, vão circular em diversos gabinetes, trabalhadores do comércio informal da região do Brás. Nós temos aqui representantes de sindicatos, associações, porque o que está acontecendo, eu venho falado sobre isso há muito tempo aqui, mas reitero hoje, o que tem acontecido é uma guerra contra trabalhadores ambulantes no centro de São Paulo e também na cidade inteira. Uma guerra. É o gasto de recurso da GCM, o gasto de recurso dos fiscais, o gasto de recurso da própria PM, porque a operação delegada que é paga pelo município, para uma única coisa: ir para cima, reprimir trabalhadores que gostariam, Ruth, de ser regularizados. Hoje a prefeitura não oferece uma alternativa viável de regularização, pastora Sandra. Existe uma única opção, que é um aplicativo chamado Tô Legal, que não funciona para a grande maioria das pessoas, que só apresenta pontos onde não tem passagem de gente. Você tem uma ideia, a Paulista inteira não está no aplicativo. Só para você ter uma ideia da situação. O que acontece hoje é que o trabalhador está entre a violência do Estado e também numa situação de estar vulnerável a todo tipo de milícia, de crime, de poder paralelo, que também abusa e explora esses trabalhadores. Então a situação está insustentável. Insustentável. O que a gente está vendo, nesse momento, com o aumento do gasto da operação delegada, não tem nada a ver com a melhoria da cidade de São Paulo. Se gasta mais de 1 milhão por dia, vai chegar mais de 1 milhão por dia esse ano, porque está previsto 500 milhões nesse ano para a operação delegada. Vai ser mais de 1 milhão por dia. Para quê? Para ir para cima de trabalhador ambulante. É isso, é essa a prioridade da gestão. É esse o maior problema de São Paulo, de verdade. Então, o que está acontecendo é muito sério, é muito grave. Já falei com o presidente da casa para que ele, nos próximos dias, receba uma comissão de representantes, de lideranças, que hoje estão impedidas de trabalhar. Eu vou dizer uma coisa, Frange, todos eles que eu converso gostariam de ter oportunidade de pagar uma taxa para a prefeitura. As últimas gestões acabaram na prática com TPU, que era a política anterior, que era o termo de permissão de uso. Até quem tem TPU está sendo agredido hoje em dia pelas forças policiais. A gente tem visto casos como esse. Acabou com o TPU, colocou um aplicativo que não funciona para nada. Então você tem o quê? Uma falta de política pública. Não tem política pública, não existe. Então, a situação é essa. Trabalhador não pode ser tratado com violência. Trabalhar não é crime. Eu queria dizer para vocês que a Câmara Municipal de São Paulo é o local para vocês virem. Protestar, se reunir e dizer que não aceitam mais esse tipo de situação. Eu queria falar também sobre o projeto. O projeto que está em pauta aqui, eu vou primeiro considerar o que está no papel. A gente sabe que vai chegar uma coisa diferente, pastora Sandra, em segunda votação. O que foi dito aqui pela vereadora Janaína, foi dito por outros vereadores, infelizmente é prática dessa casa. Infelizmente, que é em primeira votação, coloca um determinado projeto, existe uma segunda votação e da primeira para a segunda, você muda tudo. Só que aí você não dá tempo para os vereadores se prepararem para poder fazer uma análise sobre esse projeto, para poder debater esse projeto e para poder derrotá-lo quando necessário. O que a gente sabe, foi aberto já pela vereadora, que está vindo aqui, que está chegando para nós de forma, enfim, e não é fofoca, não é burburinho, foi confirmado pelo governo. É que neste projeto vai ser incluída uma alteração para votação em segunda que permite, na prática, um reembolso de todas as despesas em saúde dos procuradores. Vamos com calma sobre esse assunto. Primeiro, a gente entende que os procuradores têm um papel fundamental na cidade. Agora, a grande maioria dos servidores, a quase que universalidade dos servidores de São Paulo, não tem isso. Os professores de escola, os médicos da UBS, os fiscais de postura, ninguém tem isso. Por que que, assim, desculpa, mas qual que é a justificativa de uma categoria poder ter totalidade das suas despesas em saúde pagas? Simplesmente. Na segunda-feira, eu tive na Secretaria da Fazenda. Estava com o vereador Toninho, com outras pessoas. A gente foi debater sobre a questão dos chamamentos dos concursados da educação infantil. As escolas de São Paulo estão com falta de professor de educação infantil
e de agente técnico de agente de educação, que é o ATE. Tá tendo uma falta desses profissionais na escola. A gente teve o último concurso, teve um número de aprovados grande e ainda tem aprovado para ser convocado. A gente foi cobrar do secretário da Fazenda, que é, digamos, quem cuida do cofre, a gente foi cobrar um cronograma de chamamento dos aprovados do concurso de professor de educação infantil e ATE. E sabe qual foi a resposta? A resposta foi que a prefeitura está em contenção de despesa, vereador. A resposta é que teve uma queda na arrecadação, que a prefeitura não está com dinheiro, então que não podia dar para a gente um cronograma de chamamento. Ué! Se a prefeitura dá sem dinheiro, se a prefeitura teve uma queda na arrecadação dos impostos, o que justifica uma medida como essa? O que justifica? O que justifica você gastar dinheiro público com o pagamento de despesa médica de só uma categoria de servidores? O que justifica gastar 1 milhão por dia com operação delegada para bater em ambulante? Você está com falta de dinheiro? Não está batendo. Então, o que acontece hoje, sinceramente, está sendo uma tentativa muito ruim de tentar se colocar como uma categoria que merece mais, que está acima. Para mim, sinceramente, é ruim dessa forma. A essência do projeto, como ele foi trazido nesta primeira versão, que é que os servidores poderão contar com o serviço da Procuradoria, caso sejam processados, caso sejam aí vítimas de processos, no contexto do seu trabalho. O espírito desse projeto, eu tenho acordo. Eu entendo isso. Por exemplo, se uma diretora de escola, ela, enfim, no seu exercício profissional, precisa defender uma criança que está sofrendo algum tipo de negligência, algum tipo de abuso, e essa professora, no âmbito do seu trabalho, é processada, por exemplo, por uma família, por alguém, ela tem que ser defendida pela Procuradoria-Geral do município. Tá certo isso. Nós temos acordo com isso. Agora, ainda é um projeto que traz desigualdade. Por quê? Porque a gente tem um problema no Serviço Público de São Paulo, que é a terceirização. Olha como as coisas são. Pela maneira como o projeto está hoje, se ele for aprovado da maneira como ele está, sem a coisa do reembolso saúde, a gente vai ter uma cobertura maior para os servidores que estão na ponta, porque eles vão contar com a defesa jurídica da Procuradoria-Geral do município. Agora, uma base de servidores não vai contar, que são os terceirizados da administração. Na saúde, por exemplo, praticamente 90% da atenção básica, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, não é servidor estatutário. É trabalhador de OS, é CLT, não vai poder contar com esse apoio. Então, olha a distorção que a terceirização gera. Se for aprovado do jeito que está, uma diretora de escola, um diretor, teria direito à defesa da Procuradoria-Geral. Está correto. Mas por que os gerentes de UBS não teriam? Por que o médico não teria? Você percebe as injustiças que a terceirização vão gerando, presidente? É uma situação muito complicada. Da maneira como está hoje, você na verdade, amplia, acirra uma desigualdade que já está colocada. Hoje, se esse projeto for passar, o médico não conta. Não conta com essa proteção. Por quê? Porque ele não é servidor público, pastora Sandra. Ele é CLT de OS. Não conta com nada. Nada. Mesmo que ele esteja na função do serviço público. Mesmo que ele, enfim, possa ser vítima de um processo, de algum tipo de assédio. E tem, viu? Na saúde é o que mais tem. É o que mais tem. Claro que o profissional pode errar. Isso acontece. Nesse caso, ele pode, enfim, responder no seu conselho de classe. Mas tem muita perseguição ao trabalhador da saúde. A gente já teve caso recente de profissional que não vai mais na UBS porque, por algum desentendimento ali com alguém, ou alguma pessoa é violenta, esse profissional está com medo de ir para o seu espaço de serviço, para o seu espaço de trabalho. Já foi ameaçado com arma. Falou que se o profissional aparecesse, ia atirar. Então, é isso que está acontecendo hoje no sul de São Paulo. E esse profissional, caso seja vítima de um assédio judicial, jurídico, não vai contar com a Procuradoria-Geral do município. Então, assim, a essência, a concepção desse projeto, nós entendemos que é um avanço, em especial para os servidores que estão na ponta. Nós vamos apresentar emendas a esse projeto, no sentido de que não seja mais um benefício para quem tem poder político, mas que, de fato, represente uma segurança maior com quem está na ponta. Eu não acho, por exemplo, que essa cobertura aí de apoio jurídico deva se estender para quem hoje está em cargo de comando comissionado. Eu já acho que não. Um indicado político de uma subprefeitura, um cargo de comando, eu já acho um pouco assim. Vamos com calma nesse ponto. Eu acho que não deve ser isso.
Eu acho que devem ser servidores que estão na ponta, que no exercício do seu trabalho possam, por algum motivo, sofrer algum tipo de assédio jurídico. Entendeu? Então, eu acho que nesse caso a gente vai apresentar uma emenda para alterar, nesse sentido, tá? Da gente ter essa diferença de quem deve, enfim, receber esse tipo de apoio da PGM. Porque um cargo comissionado, por exemplo, um cargo político, assim, vai ser prioridade, provavelmente a gente sabe que vai ser. No caso em relação ao professor, por exemplo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Mais uma vez, reitero, nós da bancada do PSOL vamos apresentar emendas a esse projeto. Apresentar emendas porque ele tem um espírito, uma ideia inicial que não é ruim, mas que, da maneira como está hoje, gera desigualdades. E pior ainda, se concretizar essa situação de que vai vir no projeto em segunda um substitutivo ou uma emenda que vai acrescentar esse reembolso saúde para os procuradores, aí, gente, aí não dá. Aí não dá. Por que uma categoria merece mais do que outra? Porque, assim, eu sei que o procurador tem um papel fundamental, mas, gente, sendo muito sincera, que o salário do procurador não é baixo. É bem alto. O procurador do município ganha bem. Pode ser que não ganhe bem, comparado, ó, vereadora Janaína, aos grandes escritórios de advocacia de São Paulo. Que é minoria da minoria. Pode ser que ele não ganhe bem se você comparar aí com os mais bem pagos da cidade. Mas aí, gente, é uma questão de escolha de carreira. Sinceramente. É uma questão de escolha de carreira. Se você escolhe a carreira do direito público, você quer ser procurador de uma cidade, você entende que é uma carreira que tem a ver com uma faixa salarial. Você não vai ganhar o mesmo de que um advogado de uma empresa milionária. Não vai ganhar. Isso tem a ver com uma escolha de carreira agora. Escolher o direito público e querer ter um salário de mercado e não é nem de mercado, porque a maioria dos advogados hoje não estão ganhando isso. Estou falando de alguém que está um escritório de elite, por exemplo. Não dá para querer ter esse mesmo nível salarial. Hoje um procurador ganha bem, assim. A gente tem que entender isso. Então, assim, eu acho que é uma questão muito prática. Nós não somos contrários à ideia inicial do projeto, mas ele tem muitos problemas, tá? Ele tem muitos problemas. Se efetivar, quem em segunda vai ter esse benefício, esse privilégio, Celso, nós não temos como ser a favor disso, né? E, mais uma vez, queria dizer aqui que a Câmara Municipal deveria focar sua atenção nos problemas que estão fervendo na cidade de São Paulo. Mais uma vez eu digo aqui, a gente está com dezenas de trabalhadores que hoje estão impedidos de trabalhar. Porque está impossível você montar uma banquinha no braço, parece que você matou alguém. Você é tratado como se fosse um absoluto criminoso, você tentando ser parte do comércio informal na cidade. Então, a gente poderia debater mais sobre esses assuntos. Falar mais sobre o que está quente, o que está vivo no chão da cidade, em todos os bairros. São Paulo é uma cidade do tamanho de um mundo. A gente deveria focar nisso, na minha opinião. Vereador Celso, gostaria de falar. Vereadora Luana.